Estamos de volta com a teleconferência sobre o funcionamento do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológico, SISTEC. Você que está nos assistindo ainda tem tempo para participar. Pode enviar as suas perguntas pelos telefones 61 3799 5863, 5864 5867 ou 5868 e pelo e-mail tele@mds.gov.br. Para os outros dias de exibição da reprise, que não são na segunda-feira, você pode tirar dúvidas sobre o funcionamento do SISTEC pelo número 0800 616161. Bom, vamos às perguntas dos telespectadores. Márcio Guglielmoni, secretário adjunto de Desenvolvimento Social de Contagem, Minas Gerais, pergunta qual o valor exato do auxílio estudantil. O Vale Transporte está incluído nesse valor? Se o valor do Vale Transporte não for suficiente, haverá complementação? Observa-se que o Vale Transporte deve ser totalmente custeado para que a ação tenha êxito. Essa também é a pergunta de Maristela Guacelli, da Prefeitura de Novo Hamburgo. Então, o valor destinado para a Bolsa Formação Trabalhador é de R$ 8,50 por aluno hora-aula. Isso significa que a instituição recebe esse valor para cada aluno hora-aula. Deste valor, 50 centavos pelo menos tem que ser destinados à assistência estudantil, que compreende a alimentação e o transporte. O que precisamos ter claro é que o propósito da assistência estudantil é garantir a permanência desse estudante no curso. Então, é fato que nós vamos precisar avaliar se esse valor realmente dá conta, né? A princípio, a instituição tem que garantir esses 50 centavos destinados à assistência estudantil. E a questão da complementação, se vai haver ou não? Mas então, nós estamos gestionando, já tem uma reunião marcada do secretário executivo Alexandre Paim, do MEC, com a secretária Ana Fonseca, secretária da CESEP, do MDS, para discutir exatamente isso. Qual é o problema? E eu sei do que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando o seguinte: as instituições ofertantes fizeram uma interpretação sobre os 50 centavos. Descola os 50 centavos do restante, nós estamos falando de R$ 8,50, e paga como auxílio estudantil, que seria o Vale Transporte. O problema é o seguinte: 50 centavos hora, aula, aluno, nós estamos falando de 4 horas por dia, normalmente, os cursos, isso dá R$ 2. Ora, nenhuma cidade do país hoje, o Vale Transporte está menos de 1,60, 1,70. 1,70 já dá R$ 3,40, portanto já dá bem mais do que esses R$ 2. Qual é o problema disso? Se nós não tivermos o valor total e integral de Vale Transporte pago, nós vamos ter problema de evasão de alunos, com certeza, porque nós estamos falando de gente que não tem dinheiro. Nós estamos falando de gente que não acessa esses espaços, que está sendo mobilizado para acessar esses espaços. Então, o que nós estamos fazendo é, primeiro, tentando sensibilizar as entidades ofertantes, o SENAI e o SENAC em especial, e também os institutos federais, para que isso ocorra. Por outro lado, nós também, por uma experiência já tida com outros programas de qualificação profissional dirigidos a esse público, nós também vamos dialogar com o MEC e com as entidades ofertantes sobre essa questão de liberar esse recurso de uma vez só. A nossa experiência tem sido a seguinte: Vale Transporte tu libera a cada dia. A pessoa vai no curso, recebe Vale Transporte para poder se deslocar no outro dia. Então, tudo isso nós vamos estar tratando com o MEC. Mas nós não podemos de forma nenhuma perder, mesmo nós tratando isso agora, isso não pode ser impeditivo que a gente já comece a fazer o processo de mobilização desse público. E eu acho que há como solucionar isso nas pactuações locais, com os parceiros locais também, se eles se dão conta de que é preciso colocar um valor a mais ali. Eu acho que não tem problema nenhum, porque nós estamos falando, na verdade, de R$ 8,50 a hora aula-aluno, e nós temos a compreensão de que este valor é suficiente para dar conta do curso de capacitação, do lanche que o aluno recebe, do vale transporte que ele recebe. Nós estamos falando de um valor
global. Então, para mim, eu tenho entendimento que isso é uma interpretação e que precisa ser resolvida, nós já estamos tratando disso. Luzia de Fátima, secretária de Ação Social de Águas Lindas, pergunta como serão fornecidas as senhas de acesso ao SISTEC e a partir de quando? Então, já no tempo anterior aqui, já falei sobre isso, nós estamos a partir de hoje, até conversando aqui com o Vitor, né, nós tínhamos um probleminha aqui na operação de qual era o problema mesmo? Oi? Operação do mapa, né? Já referencial. Nós estávamos com um problema de operação do mapa, já está sendo resolvido. Nós vamos, de qualquer forma, nós tínhamos previsto que a partir de hoje nós cadastraríamos o pessoal das prefeituras. Então, na medida que nós formos cadastrando, nós já vamos disparando os e-mails para as prefeituras para que elas saibam que ela já pode, que aquele gestor ali já pode acessar, já vai ter acesso à sua senha, e já vai poder acessar o sistema e conhecer o sistema. Vocês viram, não é muito difícil, é só que tem que acessar ele e a partir do momento então que a pessoa receber a sua senha, que ela vai poder acessar isso, nós já vamos estar fazendo a partir de hoje. Bom, aqui não tem identificação. A Prefeitura poderá usar recursos do IGD, Índice de Gestão Descentralizada, para ações de mobilização do público do Brasil sem miséria para participar no Pronatec? Obviamente o IGD, o Índice de Gestão Descentralizada, não é só para isso. Nós estamos falando de todos os outros programas e acompanhamentos que são feitos no caso do Bolsa Família, no caso do SUAS. Mas sim, nós estamos falando de atendimento a esse público. Nós estamos falando de ações complementares para esse público. Nesse caso aqui nós estamos falando da capacitação profissional. Ele pode sim ser utilizado. Há prefeituras que já utilizam. Agora, sempre chamando a atenção de que não pode abandonar os outros temas afetos ao IGD. Nós estamos falando aqui de uma das ações e, inclusive, o valor do IGD, inclusive, foi ampliado para poder possibilitar essa mobilização. Eu acho que tem que, sim, pensar na possibilidade de utilizar o IGD para isso, mas muitas vezes isso não é necessário, porque dependendo do bairro, tu já tens ali o CRAS que está bastante mobilizado, ele consegue fazer essa ação de mobilização sem custo, porque vincula, não sem custo, porque ele vincula outras ações, como por exemplo, eu citei o exemplo da aferição de condicionalidades. Pode ter outras ações também, na verdade se trata de complementar as ações, porque aí a gente tem melhor proveito, inclusive, do recurso investido. Bom, a Daniela de Goinésia trabalha em uma ONG e gostaria de saber se é possível cadastrar sua entidade para também operar o Pronatec. Quem tem habilitação para cadastrar no Pronatec são os gestores municipais. E só os gestores municipais. Aqui nós não estamos falando de ação privada. A ação privada aqui está restrita aos ofertantes, nesse caso, ao SENAI e ao SENAC. Por que isso? Porque nós temos o entendimento de que se nós temos toda uma estrutura na área da assistência social, que vem desde aqui o governo federal, passando pelo governo estadual e chegando lá aos municípios, às pontas, através do CRAS, não tem muito sentido para este tipo de programa cadastrar entidades privadas, por maior que seja o mérito dessas entidades, nas ações sociais, nós temos muita clareza de que muitas ações sociais nascem na área da assistência, as entidades privadas têm bastante ação, mas nesse caso nós estamos falando de órgão público para órgão público. Luciane, Araújo, de São Francisco do Sul, Santa Catarina, pergunta se todas as prefeituras são elegíveis para participar do programa. Com certeza, aqui ó, a Nilva, porque o MEC ele atende todos os municípios do país, certo? Nós não estamos, por enquanto, no Público do Brasil Sem Miséria, falando sobre todas as prefeituras do país. Por quê? Porque a inclusão produtiva urbana no Ministério do Desenvolvimento Social, dentro do âmbito do Brasil Sem Miséria, existe muito recentemente.
E nós estamos ainda trabalhando com uma estruturação dessa diretoria e da própria Secretaria de Erradicação da Pobreza Extrema. Então, pretendemos ainda chegar a todos os municípios, mas nesse momento de 2011, nós estamos falando dos 161 municípios, com mais de 100 mil habitantes, com maior número de pobres. Estamos em gestão com a ministra Tereza Campelo para que a gente consiga, já agora na negociação, na pactuação de 2012, chegar aos demais municípios com mais de 100 mil habitantes. Eu acho que isso é bem possível, né? Vamos fazer os esforços necessários para chegar a isso, mas por enquanto, nesse momento, nessas primeiras vagas, nós estamos falando desses 161 municípios. Uma pergunta: se o beneficiário do programa Bolsa Família perde o benefício ao participar dos cursos de qualificação do Pronatec Brasil Sem Miséria? Essa pergunta é ótima. Por quê? Porque tem sempre alguém que ainda tem aquele velho discurso da porta de saída. Quando é que o governo vai apresentar uma porta de saída para quem está nos programas sociais? Não tem porta de saída, gente. Sabe por que não tem porta de saída? Tem porque não precisa ter. Enquanto estas pessoas precisarem, o governo vai estar ali e todo mundo sabe o que o Bolsa Família significou na vida de milhões de pessoas desse país e o que significa na economia de milhares e milhares de municípios desse país, principalmente dos pequenos. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de porta de entrada. E se nós estamos falando de porta de entrada, nós estamos falando de garantir a capacitação profissional, de se esta pessoa que recebe, se por um acaso recebe, porque nós não estamos falando só das pessoas que recebem Bolsa Família, estamos falando de todo o Cade Único. Mas se por um acaso recebe Bolsa Família, não é porque ela está fazendo um curso ou vai acessar um posto de trabalho que ela vai perder o Bolsa Família. Primeiro porque nós temos lá a renda per capita de R$140 na família para poder acessar o Bolsa Família. Então, bom, primeira coisa, tem uma conta a ser feita. Segunda, mesmo que isso ocorra, como é desejo e necessidade da sociedade brasileira que esse público possa acessar esse mundo do trabalho, portanto nós estamos falando aqui não de porta de saída de qualquer programa social, mas de porta de entrada para o mundo do trabalho, para esse mundo da dignidade, mesmo que isso ocorra, que por um acaso a renda desta pessoa passe do valor, o que é muito difícil, esta pessoa ela não sai do Bolsa Família para ir lá para o fim da fila, portanto ela não perde o Bolsa Família. Ela não perde o Bolsa Família. E eu tenho quase convicção, ou melhor, eu tenho a convicção, de que estas pessoas, se receberem o salário condizente com a função que vão exercer e recebem, com certeza, essas próprias pessoas, elas vão se disponibilizar a possibilitar que outros abrirem mão do Bolsa Família para que outros acessem. Mas nós não vamos fazer nenhum movimento exigindo isso. Nós temos a convicção de que a sociedade busca cada vez mais a sua dignidade e é isso que nos interessa aqui, é porta de entrada para o mundo do trabalho. A pergunta de Carlos Silveira, secretário de Cidadania de Camaçari, Bahia. Gostaríamos de saber quem é o responsável pelas salas de aula, visto que em Camaçari apenas um dos institutos de ensino tem espaços físicos. Os responsáveis seriam os institutos ou os supervisores de ofertas? Então, o responsável por todas as condições da oferta de um curso é, com certeza, a instituição ofertante, seja um Instituto Federal, Senai ou Senac. Ele tem que garantir o laboratório conforme a característica do curso, a sala de aula com ambiente adequado e todas as condições de material pedagógico, não é? Eventualmente, a instituição até pode criar uma unidade remota, fora de alguma instalação sede sua, mas desde que ela tenha acordado isso anteriormente com o Ministério da Educação, desde que ela tenha feito esse registro no SISTEC com a devida antecedência. Então, de maneira nenhuma se aceita que seja feita qualquer espécie de terceirização na oferta do curso, que o curso seja feito de forma espontânea ou descuidada em lugar impróprio, inadequado. É preciso que todo cidadão tenha clareza disso, para, inclusive, denunciar, sinalizar para o Ministério da Educação, caso veja alguma irregularidade acontecendo.
É compromisso da instituição, quando ela assina o termo de adesão junto ao Ministério da Educação, é compromisso garantir todas as condições adequadas para a oferta do curso. Tem uma outra pergunta aqui, se haverá oferta de cursos onde não existe unidade do Sistema S de instituição federal. Eventualmente poderá acontecer, dessa maneira que eu acabo de citar. A instituição pode criar a chamada unidade remota, mas, como eu disse, para isso ela tem que ter feito o devido planejamento, tem que ter formalizado a respeito dessa criação da sua unidade remota. Por quê? Porque o Ministério da Educação vai fazer um monitoramento disso. E nós, no SISTEC, queremos saber exatamente em que endereço o curso será realizado. Porque nós precisamos ter acesso ao endereço em que o curso está sendo desenvolvido. Eu só queria ajudar nisso, até porque nós temos bem clareza de que uma parcela do nosso público, deste público, que é o público-alvo do Brasil Sem Miséria, muitas vezes é melhor tu executar um curso mais próximo de onde o público está. Já tivemos experiência nesse sentido. O Sistema S, em especial o Senai, que desenvolveu em outros programas, um programa chamado Próximo Passo, que houve até o ano passado, desenvolveram cursos em unidades remotas. No caso do Pronatec, isso é bem possível, mas precisa ser antecipadamente pactuado aí na sua cidade, precisa ser antecipadamente pactuado. O MEC precisa, aliás, o Senai ou o Senac precisam comunicar ao MEC. O MEC precisa também, assim como o S respectivo foi lá e constatou que aquele local, aquela estrutura disponibilizada, por exemplo, pela prefeitura ou por uma igreja, etc. e tal, é conveniente para a execução do curso. Isso exige um pouco mais de tempo. Então nós estamos falando aqui, as vagas que nós estamos falando agora, estas que nós estamos conversando aqui agora, que são as 51 mil e poucas e que vão virar 60 mil, porque são as que estão empenhadas, estas ainda não têm unidade remota. Para 2012, para as vagas de 2012, nós estamos falando de 300 mil vagas. Tem vaga, tem vaga. Estas vocês podem já ir conversando com as suas unidades dos ofertantes. Se houver esta condição, será aceito sim, mas o procedimento não é igual ao dos cursos normais que são executados nas unidades. Então precisa primeiro pactuar no local e depois traz para nós aqui, para o MEC, para o MDS, para nós podermos também dar o respectivo aval. E esse trâmite, nesse caso das unidades remotas, segundo a Patrícia Barcelos, nossa diretora, isso leva em torno de um mês. Bom, aqui é um comentário. O município de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, ainda tem resquícios de um contexto histórico de origem na produção agrícola com cultura de cana-de-açúcar, dos engenhos, da escravidão e das decorrentes desigualdades e injustiças sociais. Considerando os novos tempos dos complexos petrolíferos, complexo portuário do Açu e do complexo logístico e industrial Farol Barra do Furado, o município precisa se adequar, capacitando a mão de obra existente nas áreas vulneráveis, a fim de minimizar a pobreza. O grande desafio do governo atual é implementar políticas públicas que venham de maneira efetiva a contribuir para a erradicação da pobreza. Muito investimento tem sido feito na área habitacional, na saúde e educação. O Pronatec veio na hora certa. Esta parceria com o MEC e MDS contribuirá com certeza com a qualificação dos munícipes beneficiários do programa Bolsa Família e com a erradicação da pobreza em nosso município. Fica aí o comentário. Emocionante o depoimento. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Bom, tem uma pergunta aqui: quantos cursos de qualificação no âmbito do Pronatec Brasil Sem Miséria cada beneficiário pode participar? Segundo a regulamentação que nós criamos para a oferta da Bolsa Formação, o beneficiário poderá realizar ao ano um curso. Para cada CPF é possível a realização de um curso. Como nós vamos até 2014 com ofertas, então é possível que ele possa vir a fazer novos cursos no ano seguinte, não há problema. Deixa eu só sobre essa questão do beneficiário, só tomar um cuidado. Eu estava comentando com a Nilva há pouco, tinha uma outra pergunta aqui que acabei me perdendo aqui, que também dialogava com essa questão do beneficiário. Olha aqui, ó, beneficiário, primeiro nós estamos falando do CAD único, segundo, nós não estamos falando só do beneficiário do Bolsa Família, nós estamos falando também dos familiares deste beneficiário. No caso do Bolsa Família, inclusive, vocês sabem, normalmente não é o beneficiário, é a beneficiária, porque é a mulher que é titular
do cartão. Bom, então serve tanto os cursos, pode ter acesso para esta mulher, como pode ter acesso para cada um dos seus familiares com mais de 18 anos. Certo? Eu acho que é importante citar isso, porque senão a gente trabalha com a lógica do bom, aqui é só para o beneficiário. Não, é para toda a família do beneficiário. Obviamente nós estamos falando de capacitação profissional, vai trabalhar. Nós não estamos falando de quem tem que estar lá na escola, nós não estamos falando do adolescente que tem que estar na escola, nós estamos falando do adulto, então por isso mesmo acima de 18 anos. Como a Prefeitura pode esclarecer suas dúvidas relacionadas ao funcionamento do SISTEC? Por duas vias. Uma, ao telefone 0800 61 6161. A gente tem uma equipe à disposição para receber as questões e dar o devido encaminhamento. E também via e-mail, no e-mail pronatec@mec.gov.br. E o que a Prefeitura, o que deve fazer a Prefeitura interessada em participar do Pronatec Brasil Sem Miséria? No site do Brasil Sem Miséria, www.brasilsemmiseria.gov.br, está disponibilizado o manual do Pronatec Brasil Sem Miséria, está disponibilizado o termo de adesão, ao Brasil Sem Miséria, e também vai estar disponibilizado lá a apresentação que acabou de ser feita pelo Vitor, que é fundamental as pessoas terem acesso, então vai estar disponibilizado no site a partir de hoje, a partir de amanhã o pessoal vai poder acessar. Quero dizer que qualquer um pode aderir. O problema é o seguinte, nós por enquanto estamos falando desses 161 municípios, estamos em gestão com a ministra Tereza Campelo, para que a gente amplie para todos os municípios com mais de 100 mil habitantes em 2012. Tenho a convicção e a certeza de que até 2013, provavelmente nós poderemos já ter todos os municípios, ou pelo menos os grandes municípios envolvidos. Por que nós estamos falando sempre de grandes municípios? Porque nós estamos falando aqui da inclusão, essencialmente, da inclusão produtiva urbana. Isso não quer dizer que não hajam programas, e foi bem comentado aqui pela pessoa de Campos de Goytacazes, há muitos programas na área também de inclusão produtiva rural. É que o Pronatec ele dialoga muito, pela sua característica, com a inclusão produtiva urbana. Então nós estamos falando disso. Olha só, o pessoal de Camaçari, lá da Bahia, pediu, se possível, gostaríamos que repetissem as orientações em relação aos espaços físicos, sala de aula, visto que o sinal ficou fora do ar aqui em Camaçari. Então a pergunta era do secretário de Cidadania de Camaçari, para saber quem é o responsável, né, pelas salas de aula, visto que lá apenas um dos institutos de ensino tem espaços físicos, e se os responsáveis seriam os institutos ou os supervisores de oferta. Então, esclarecendo, o responsável pelo espaço físico é a instituição ofertante, seja um instituto federal, seja o Senai ou o Senac. É essa instituição que tem que criar todas as condições necessárias, adequadas para a realização do curso. Nós, inclusive, ressaltamos que, de maneira alguma, pode haver qualquer tipo de terceirização da oferta. Se a instituição, eventualmente, for fazer a oferta fora do seu espaço sede, ela tem que anteriormente ter estabelecido esse acordo com o Ministério da Educação, tem que ter informado isso, tem que ter registrado no SISTEC, porque todo o processo de monitoramento ele pode acontecer em loco. Então nós temos que saber exatamente em que endereço está acontecendo o curso. E reforçando, em condições absolutamente adequadas, com a mesma condição que tem qualquer outro curso oferecido pela instituição. Bom, quais as unidades da Prefeitura poderão fazer a pré-matrícula? Somente os centros de referência da assistência social? Quem cadastra essas unidades demandantes? A Prefeitura? Quem cadastra essas unidades demandantes é a Prefeitura. Quem tem a habilitação técnica para fazer isso no sistema é quem foi habilitado, quem será, no caso, a partir de hoje, como eu falei, quem será habilitado por nós, por indicação do prefeito de cada uma das cidades, certo? Com documentação e tudo, que está aqui conosco, esta pessoa fará a habilitação das unidades demandantes. Como eu falei aqui, não necessariamente é só CRAS. Agora, precisamos ter bem claro, é justamente a assistência social que tem
que dialoga com esse público por conta dos programas sociais, por conta de PET, por conta de Bolsa Família, por conta de BPC, por conta de Minha Casa Minha Vida, por conta de todos os programas sociais do governo. Quem dialoga mesmo com esse público é a assistência social. Então, sempre chamando a atenção. Não se trata aqui de colocar mais alguém para cadastrar. Se trata aqui de colocar para cadastrar quem de fato dialoga com o público, possa fazer a pré-matrícula desse público, possa auxiliar no processo de mobilização desse público para levar para os cursos, possa fazer o acompanhamento desse público já dentro do curso, possa atrair o empresariado, né, para participar do processo de discussão, possa trazer o pessoal da área do trabalho, e é uma questão aqui também que foi sinalizada há pouco sobre a questão da participação do Cine. É óbvio que nós precisamos ter a participação do Cine, da área do trabalho, para poder fazer o processo de intermediação desse pessoal. Para poder fazer a intermediação desse pessoal é necessário conhecer esse pessoal. Nós não estamos falando aqui de uma mera formalidade, de inscrever ele ainda, além de estar inscrito no Sistec, além de estar matriculado no Sistec, além de estar fazendo curso, vai se inscrever num programa chamado Mais Emprego, do Ministério do Trabalho, através do Cine. Mas nós não estamos falando só de uma inscrição ali, nós estamos falando de um acompanhamento todo que precisa ser feito para que essa pessoa de fato consiga sua inclusão produtiva, que é o objetivo final disso aqui. Nós não estamos falando aqui de ter um diploma a mais. Não é disso. Nós estamos falando aqui de ter inclusão produtiva, de ter uma carteira assinada ou de ter uma microempresa individual constituída, e aí precisa ter toda essa movimentação. Por isso a questão de... eu acho que pode ter outras pessoas sim para cadastrarem, tá? As prefeituras devem estar pensando nisso agora, mas sempre pensando nisso. Não vamos botar aqui nomes que... Entendeu? Tem que fazer o processo de ligação entre as várias setores e as várias áreas para poder fazer isso acontecer. Qual o mínimo de alunos para que o curso de qualificação possa ter início? Ao definir uma oferta, as instituições têm acordado qual seria o número mínimo estabelecido, né? De modo geral, as instituições têm trabalhado em torno de 50%. Bom, nosso tempo está se esgotando. Eu vou dar aí 30 segundos para cada um para as considerações finais. Nossa, 30 segundos é mais do que o suficiente. Queria agradecer à NBR, em nome da ministra Tereza Campelo, em nome da secretária Ana Fonseca, por ter possibilitado essa oportunidade. Todos os dados aqui ditos vão estar disponíveis no site do Brasil Sem Miséria, à disposição de todos, inclusive a apresentação. Agradeço a todos mais uma vez. Muito obrigado pelo empenho que já tem feito, muito obrigado pelo empenho que ainda faremos todos juntos para que nós possamos chegar ao Brasil Sem Miséria. Da mesma forma, agradecer à NBR por essa oportunidade e, de modo muito especial, agradecer a todos vocês que nos acompanharam e pedir que vocês levem adiante essas informações. É preciso que a comunidade conheça os propósitos do Pronatec, conheça essa possibilidade de formação para os nossos trabalhadores. E dizer especialmente que o espírito fundamental de concepção do Pronatec é a interlocução entre as instituições, é o diálogo, é o acordo no encaminhamento das ações, é a construção de estratégias para mobilizar, fazer com que esses trabalhadores permaneçam nos cursos para que eles tenham, sim, possibilidade de inserção socioprofissional. Vitor. Agradeço a vocês a oportunidade de passar sobre o sistema, sobre o Sistec, e venho falar que o Sistec está no ar desde 2008, né? Só que a parte do Pronatec começou esse ano, tá? E o Sistec a cada ano ele vem evoluindo, tá? Para melhor atender a todos os usuários. Tá? Aceitamos sugestões, para caso queira melhorar mais ainda o acesso do sistema, a navegabilidade, tá? Podendo entrar em contato mais uma vez pelo 0800 61 61 61 ou pelo pronatec@mec.gov.br. Muito obrigada. Estamos encerrando a teleconferência sobre o Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica, o Sistec. Até a próxima.